Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus é bom. Nós estamos concluindo hoje a série Jonas. São 4 capítulos de um livro, praticamente de uma autobiografia, apesar de não ter definido certamente a autoria do autor, mas Jonas teve que relatar cada um dos fatos para que isso fosse descrito para nós, para que a gente pudesse, de alguma forma, aprendendo ao ler o livro, o que se pode compreender acerca de Deus, o que a gente pode compreender acerca da nossa vida cristã, uma vez que Jesus nos chamou. Amém? Eu vou tentar aqui, eu não vou fazer um breve resumo dos 4 capítulos, porque o livro é tão pequenininho e é tão fácil de se entender, que eu acho que seria assim quase que um retrabalho daquilo que a gente fez nesses últimos 4 domingos hoje. E também esses sermões estão disponíveis lá no site, lá no YouTube. Então, se alguém quiser ver o que a gente falou, está ali na íntegra. Mas, quando a gente olha para o livro de Jonas, o capítulo 1, nós vamos ver assim, Jonas e a tempestade. O capítulo 2, Jonas e o peixe. O capítulo 3, Jonas e a cidade. E o 4, que é o de hoje, nós vamos ver Jonas e Deus. E olhando para a vida de Jonas, nesse relato, do relato que tem neste livro, a gente vê assim, um profeta confuso, com um intuito totalmente avesso de Deus. E muitas das vezes a gente olha para a história de Jonas e nós temos a tendência de, até mesmo de criticá-lo, não que ele não esteja livre aqui de crítica, mas isso tem que apontar para nós e a gente vê as nossas vidas também. Como que isso se associa a nós depois de sermos chamados por Deus, de termos a palavra revelada, de compreendermos claramente o que Deus quer de nós, o que Ele nos ordena fazer e a gente simplesmente não o faz também. No domingo passado, no sermão que o Denilson trouxe aqui, ele falou sobre o grande milagre não ter sido o peixe engolir a Jonas, mas uma cidade inteira ser convertida. Isso é realmente maravilhoso. Agora, já parou um pouco para pensar que o profeta, o homem de Deus, ele não ficou feliz com uma cidade inteira arrependida? Ele ficou, na verdade, irado. Já pensou que terrível você não conseguir se alegrar com a salvação do seu irmão? Ou do seu próximo? Ou do seu inimigo? A gente pode olhar, por exemplo, para, ainda mais na época que nós vivemos, de grandes grupos, de grandes divisões, de grandes ideologias. E de repente você é um conservador direitista e que tem, assim, não vou usar termos tão pejorativos, mas que olha para um esquerdista, ou seja, que é bem liberal, e o vê como um inimigo. E aí, de repente, essa pessoa se converte. A primeira coisa é as pessoas assim, quero ver se agora vai vir para o lado conservador. Não há um primeiro ato de alegria, não há um primeiro ato assim de que prazer essa pessoa foi salva. E isso às vezes acontece das mais variadas grupos da nossa sociedade. E se nós não estamos tendo mais alegria com a salvação de alguém, tem algo muito errado em nós. Ou se nós também não esperamos ter essa alegria com alguém sendo salvo, nós também temos um grande alerta sobre o nosso coração.
A Márcia estava comentando aqui sobre um dia que nós tivemos hoje, que foi um dia especial. Assim, eu acho um dia como hoje, ele apesar de eu ter dado uma palavra antes de falar que a gente não gosta, não quer fazer realmente dos sacramentos espetáculos, então a gente não faz isso nem com a ceia e nem com o batismo. São sacramentos, são ordens divinas de Deus para nós e a gente pratica as escrituras quando realiza ela, mas nós devemos fazê-la com amor, com zelo, com temor. E para mim, por exemplo, foi assim algo maravilhoso. Eu fico extremamente, não somente feliz, mas mais sensível, vamos dizer assim. Sabe, quando a gente participa de um batismo, seja igual nós fizemos hoje, realizando o batismo, ou participando, assistindo. Isso me remete ao meu tempo do meu batismo. Isso me faz lembrar do dia em que eu falei assim, eu quero me batizar. Eu lembro do sentimento que me envolvia, do prazer, da alegria de ir nas águas. Aquele momento ali não somente é um ato bíblico, como é um ato de uma renúncia pública de alguém, mas também uma forma de todos os presentes aprenderem sobre a Bíblia, aprenderem sobre si mesmo, analisar como está a vida, vendo ali que Deus ainda está salvando pessoas, transformando vidas, e vidas estão sendo salvas, e essas vidas estão ali confessando, e muitas das vezes a gente inerte. Assim, sua fé já não é mais aquela mesma daquele momento, de uma pessoa que está confessando e se alegrando com aquilo. De repente você hoje em dia já olha aquilo com desdém. É por isso que eu não gosto de espetáculo. Para não transformar algo que é simples, mas de um grande significado, em apenas show. Vamos fazer os 50 mil batizados. Eu não quero nem saber o que cada um sabe da fé, da Bíblia. Eu não quero só fazer show. Eu quero mostrar que a minha igreja batizou 50 mil. Então a gente tem uma oportunidade, como naquela ali, de aprender e também refletir. E graças a Deus, a tarde foi rápido, mas foi uma manhã e uma tarde muito agradável, ou seja, comunhão, da gente poder conversar mais, conhecer um pouco mais alguns irmãos, de aproximar outras pessoas. Infelizmente, por conta disso, uma galera morreu, né? Apesar que morreu também. Morreu assim, estou morto, cansado e tal. Cada um. Eu falei com Deus assim, mas se nós chegarmos em casa e acontecer um imprevisto, se alguém tiver que ir para o hospital, a gente passa a madrugada no hospital. Não vai ter, eu estou morto para isso. Isso tudo remete à nossa vida, porque a gente trata a nossa religiosidade sadia, a nossa maturidade, o nosso relacionamento com Deus. Não que o estar na igreja vai remeter se você é mais crente ou não que o outro. Mas, particularmente, o estar na igreja, o estar junto com os irmãos, em comunhão, adorando ao Senhor, para mim, é um privilégio. Eu falo, nossa, mas eu sempre tive esse entendimento. Não vou entrar na história que a gente contava, desde conversão, mas, enfim, o fato de quando você tem a oportunidade de encontrar com outros irmãos que não são seus irmãos de carne, de sangue, mas que são seus irmãos na fé, e juntos poder adorar e exaltar o nome do Senhor, e também ser exaltado, levantado, erguido, abençoado, para mim isso é um privilégio fora do comum. Na volta, já que era praticamente 1 hora de viagem, eu estou assim, voltando, e os três, o meu trio apagou o carro. E eu estou olhando assim, olhava assim, retrovisor, está apagado. E aí eu fiquei refletindo assim, gente, como é bom estar nessa fase. É interessante quando a gente olha para o livro de Jonas, e
e vê que eram caminhos distintos. Vocês já pararam para ver isso? Ou seja, Deus estava indo contra a ira e Jonas a favor da ira. Eram dois caminhos assim. E ele é o profeta de Deus. Ele era o profeta do Senhor. Amém? Jonas capítulo 4. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Versículo 1. Então orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira minha vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. Amém? Vamos ficar até aí por enquanto. Olha que interessante. O início desse capítulo 1 é porque no versículo 10, que são os dois versículos que casam neste livro, Jonas 3,10, que está escrito: E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e então arrependeu-se do castigo que lhe enviara e não o executou. É o mesmo ligação com 4,11, quando nós chegarmos lá, aonde ele vai falar da mesma situação da compaixão de Deus. Agora, olhando para algo, para um livro como esse primeiro momento dessa fúria de Jonas e essa oração que termina aqui pedindo a Deus para que ele morresse, é algo assim que a gente fica assim impressionado. Como que o profeta tem um sentimento de tamanha ira, de tamanha fúria, por ver uma cidade arrependida, por ver uma cidade salva, ao ponto de querer morrer, né? Assim, é difícil da gente imaginar isso, porque ele está olhando assim: olha, o Deus que criou todas as coisas, o Deus de toda a terra, ele está salvando um povo que não é o meu povo. Ele está salvando um povo que não é o povo de Israel. E principalmente esse povo pode até vir fazer mal para nós. Então assim, eu fiquei irado com Deus salvar aquele povo. E ficou tamanho irado que pediu para Deus para morrer. Os 40 dias, né, que começou a mensagem do profeta, foi uma mensagem simples: olha, Deus vai destruir a cidade. Deus vai destruir a cidade. Era a única mensagem que ele faz. Quando a gente olha essa oração de Jonas, a gente pode perguntar assim: a gente gosta de orar? Nós que estamos aqui? Você gosta de orar? Como que é a sua vida de oração? Somente aqui na igreja? Somente nos atos aqui de oração que a gente tem? Ou você caminha com uma prática de oração por entender que Deus nos ensinou, nos instruiu e diz que a gente deve orar? Mateus 6, por exemplo, ele fala: olha, vai para o seu quarto, fala ao teu pai que está ali em secreto e ele vai te recompensar. A gente já falou bastante aqui sobre isso. Você, como cristão, é aquele você dentro do seu quarto. Não aqui. Aqui até pode ter alguma ramificação, né? A gente também não é tão artista, né? Ou não é tão pouco artista também. Mas o verdadeiro cristão é aquele que é dentro da sua casa, é aquele que você é dentro do seu quarto. Porque aqui pode vir o fariseu, né? Lembra do fariseu? Lucas, né? 18. O fariseu veio, sentou-se nas primeiras cadeiras e orava, olhando para o alto, né? E a sua oração era bela, né? Graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens, e muito menos como este publicano pecador. Dou o dízimo de tudo que ganho,
jejuo, oferto e faço orações 3 vezes ao dia. Ser compassivo a mim. Já o publicano, o inimigo do Estado, né? O traidor, vamos dizer assim, porque cobrava imposto dos próprios irmãos, esse não ousava olhar para o alto, batia no peito e clamava: ó Deus, ser compassivo a mim, pecador. E aí Jesus termina essa história dizendo: aí os dois foram embora. O publicano foi realmente justificado, já o fariseu bateu um papo com ele mesmo, porque o Deus dele era ele. E o Deus dele falou assim: você é um cara abençoadíssimo, então pode ir embora. Isso é o que acontece muitas das vezes na igreja. Agora, você no seu quarto, na sua casa, aonde ninguém está vendo, aquele ali é você, cristão. Então, faça uma pequena reflexão. Se aquele você, cristão, não tem vida nenhuma de oração, você peca. Porque, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem... É uma ordem, né? Não é somente assim. Isso aqui é uma sugestão para você, cristão. Não. Olha Paulo lá em 2 Timóteo 2:1-3, ele diz assim, 2 Timóteo 1:3: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória diante de ti nas minhas orações, noite e dia. Isso era Paulo orando pelo Timóteo, falando: olha, noite e dia eu oro por você, eu abençoo sua vida, e eu faço isso com a minha consciência pura. Salmo 65:2 diz: ó tu que ouves a oração, a ti virá toda a carne. Salmo 51:2: ó Deus, ouve a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca. São sugestões apenas para a gente olhar e falar assim: ó, que legal, né? Que legal o salmista orava. Não, a gente sabe o que é o livro de Salmos, o quanto ele revela o caráter e os atributos de Deus. São ensinamentos para cada um de nós. Foram revelados para que você entenda. Deus ouve a sua oração. O livro de Apocalipse diz que as orações dos santos subiam como incenso na presença de Deus. A gente tem que ter essa prática de orar. Então, se você na sua casa não ora, precisa mudar. Amém? E nós estamos olhando aqui para Jonas. Quantas vezes Jonas orou no livro de Jonas? Alguém sabe? 2 vezes. Ele orou quando ele estava dentro do peixe, praticamente virando ali um alimento, né? É interessante, né? Quando a gente está comendo peixe, você imaginar que o peixe naquela hora vai assim: agora mudou, né? A chave mudou. Naquele momento, o peixe está ali com Jonas na barriga dele. E o que Jonas fala? Olha, Senhor, eu estou no profundo, estou no abismo, eu não vou ver mais o templo, eu não vou ver mais os irmãos, né? Eu não vou ter mais comunhão, eu não vou ver mais aquelas pessoas que adoravam o teu nome. Eu quero viver, né? Esse foi o clamor de Jonas. Não é interessante que no peixe ele queria viver e em Nínive agora ele quer morrer? Como que pode, né? E em circunstâncias extremamente diferentes. No peixe é lógico que ele vai querer misericórdia de Deus, porque assim, quem consegue imaginar que você está dentro de um peixe, lá no fundo do mar, e que agora Deus vai te salvar? Você fala assim: acabou. Primeiro que eu desobedeci, era para mim ir para Nínive e eu fui para Tarsis, ou seja, quase fiz os marinheiros todos morrerem por causa da minha desobediência, e por eu estar ali naquele barco, a tempestade foi gigante, e essa é a consequência. Então, agora a minha vida já era, estou aqui para morrer. E Deus ainda assim o salva. Deus o coloca, né? Faz o peixe vomitar, né? Aquilo que foi dito, ele era indigesto, né? Então, o vomita na terra. E aí, agora ele está vendo o que Deus está fazendo. Aquele povo realmente se arrependeu. Houve um grande milagre.
e ele está querendo a morte por causa disso. A gente tem que pensar um pouco sobre isso. Como que é a nossa vida cristã? A gente olha para Deus aqui nas Escrituras e a gente sabe que Deus é bom, Ele é benigno, Ele é cheio de graça, cheio de misericórdia. Ele não nos trata como a gente realmente merece. Essa é a grande verdade. O bem que a gente faz é por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia. Porque a Bíblia diz que nós somos maus. Maus. E o fato de todos nós termos pecado é a consequência de tudo isso, né? Romanos 3:23 diz: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então olha para a sua vida nessa noite, olhando aquilo que Jonas está vivendo aqui, e faça essa pequena reflexão. Será que o meu coração também não está enchendo de alegria mais pela salvação do meu irmão, do meu próximo? E de repente você vai falar assim: não está, porque eu não estou vendo pessoas serem salvas. Pá, é isso aí que eu quero que você pense. Por que pessoas não estão sendo salvas? Porque de repente você não está mais fazendo isso, né? Porque isso não é um papel só de um pastor, né? Só de um missionário, só de um evangelista. Todos nós recebemos a ordem de Mateus 28. Portanto, ide, pastores, evangelistas e mestres. É isso que está escrito? Não. Para você, que é um discípulo de Jesus, ide pregar o evangelho. Então, como que você vai se alegrar de ver pessoas sendo salvas? Pregando para elas. As pessoas estão aí fora morrendo, longe de Jesus, longe da fé, adorando a seus bezerros de ouro, as suas imagens, aos seus ídolos, e você conhece uma palavra simples, que é igual a de Jonas. Jonas pegava assim na cidade e falava assim: olha, Nínive vai ser destruída. Olha o sermão de Jonas. Nínive vai ser destruída. O pior sermão que a gente tem relatado na Bíblia é o de Jonas, e uma cidade inteira se converte. A gente volta naquilo que nós já falamos várias vezes. Porque o poder não está no barro, no vaso que possui a mensagem, mas a própria mensagem, né? E você tem uma palavra simples, você pode chegar para alguém fora e falar assim: olha aqui, eu tenho algo para te falar. Jesus Cristo está vivo. E às vezes você tem vergonha de falar sobre isso, né? Então fale para as pessoas, tenha alegria das pessoas ouvirem. Jonas 4, versículo 4 em diante, diz assim: o Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? É a segunda, vai ser a primeira vez, né, que Deus, na verdade, vai perguntar isso aqui para Jonas. Ele vai perguntar: é razoável essa tua ira? Eu fico impressionado com essa paciência de Deus assim com Jonas. Isso me faz entender pelo livro, pelo contexto, que parece que Deus estava querendo tratar só com Jonas e usou a cidade para isso. Usou o peixe, usou a planta, usou o sol, o vento, porque ele é um profeta de Deus que amava demais o seu povo, era nacionalista e tinha preconceito com outros povos. Então Deus falou assim: eu vou tratar com este homem. E faz algo que nos é relatado no livro, porque essa paciência que Deus teve com Jonas não teve, por exemplo, com Moisés, né? Moisés, toca na rocha aí que vai sair água. É água que vocês querem? Então sai a água. Já estava por aqui, né? Aí Deus falou assim: falei para tocar, não para bater. Então não vai entrar na terra, tá bom? Assim, não, que é isso, Deus, né? É lógico que o Senhor é um Deus misericordioso, compassivo, deixa eu entrar. Assim, não, você não vai entrar. E não entrou. Então a gente está olhando aqui para um Deus que é, como nós conhecemos por seus muitos atributos absolutos, um Deus imutável. Deus não muda. E nós vamos ver Deus aqui mudando de opinião. Seria isso? Já que falou para Jonas, vai lá e prega, né?
não vou entrar nesse debate aqui agora, né? Porque nós já entramos várias vezes nos nossos estudos, mas não há imutabilidade, não há mutabilidade, não há mudança. Em Deus não há variação de mudança como há em nós, que hoje ama alguém, amanhã odeia, né? Que hoje ama um carro, amanhã odeia. A gente é assim, né? Gosta de comer algo, no outro dia você enjoou, né? Então, Deus não. Deus é um Deus imutável. E graças a Deus. Porque se ele fosse mutável, de repente ele poderia assim, não vou mais salvar-se. Aí nós estaríamos perdidos, né? Versículo 5, continuando a essa resposta, a essa pergunta de Deus, o que nós vemos é que Jonas não responde, né? Olha só, Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas, para que ele fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente, olha que coisa, por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta, em algumas traduções está um verme, que atacou a planta e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma, ele desmaiou e desejou morrer, dizendo, para mim, morrer é melhor que viver. Nossa, que relato, né? Novamente Jonas sai do lugar aonde era para ele estar. Por quê? Ele tinha que estar em Nínive, né? Ele foi enviado para pregar em Nínive. E aí o Senhor pergunta para ele, olha, essa tua ira aí é razoável, Jonas? Ele, né, não tem resposta e sai da cidade. O interessante é que ele sai e fica sentado lá num ponto lá que fica olhando para ela ainda, tipo assim, como está escrito, né? Vou ver o que vai acontecer com a cidade. Vai que Deus ainda assim mantém aí o juízo e acaba com a cidade. Então, é um negócio assim... Sabe quando alguém assim te feriu de bullying na infância inteira e de repente você não consegue liberar um perdão nunca, né? Eu quero que paga. Vai ser Jonas, né? Queria de qualquer jeito que aquela cidade acabasse. O interessante do verso 6 ao 8 é o milagre que Deus atua ali, né? Ele faz com que uma planta cresça de forma sobrenatural, porque nenhuma planta cresce de um dia para o outro. A planta cresce, tampa ele lá ainda, e ele fica tranquilo lá, só esperando aquela cidade ver se ela realmente, de repente, Deus destruiria. Mas o que tá relatado aqui no verso 6 é que ele ficou muito alegre. Como é que o cara ficou muito alegre com a planta, né? E não conseguia ficar alegre com a salvação de uma cidade inteira. Quem escreveu, né, e lógico, inspirado por Deus, este livro, colocou essas nuances aqui para a gente observar, olha, como que esse Jonas está amargurado, né? Como que o cara não consegue ver, assim, ele está feliz, o cara estava irado, imagina, estou irado, não quero conversa, né? Birrenta, assim, não quero conversa não, vou para lá, vou ficar longe. E aí, de repente, o sol vem, Deus fala assim, vou descer aqui, cresce uma planta e fica feliz. O cara que estava irado, de repente, fica feliz com a planta. Não conseguia manifestar alegria com a cidade, uma cidade que iria receber o juízo, a destruição de Deus. Eu não quero ver destruição, eu quero ver morte, eu quero ver o fim daquela cidade. Às vezes isso nos faz pensar, pelo relato, pelo contexto, um Jonas também assim, muito preocupado até com a sua reputação, sabe? Poxa, eu fiquei 40 dias pregando ali que a cidade ia ser destruída, agora não vai. Mas tinha um falso profeta no meio da cena aí, né? Que a Bíblia diz, aquilo que o profeta falar e não se cumprir, pode considerar um falso profeta.
Isso nos remete a algo da nossa própria reputação, né? A gente que fica assim, às vezes, falando alguma coisa, olha, eu não consigo abandonar tal pecado. Sabe, eu estou na igreja, eu escuto a palavra de Deus, eu tento orar, eu tento ler a Bíblia, eu tento ter os momentos de devocional, mas eu não consigo abandonar o pecado, né? Ele é muito forte, a carne é fraca. Nós já ensinamos aqui, né, que a carne é fraca, não é uma saída para você ficar pecando, na verdade é um alerta para você não morrer, né? A rua é perigosa, é a mesma coisa da carne é fraca, tá? Então assim, a rua é perigosa, atravessa lá a BR igual a gente está nela hoje, você corre risco de morrer, não atravessa. É isso que a carne é fraca quer dizer. Agora, alguém fala assim, eu não consigo abandonar, tal. Se alguém estiver vendo, você consegue não fazer? Né? Vamos dizer, o pecado que te domina, que te afasta, que quebra a sua comunhão com Deus, vamos dizer assim, é fofocar, né? Falar mal das pessoas e tal. Aí você assim, eu não aguento, nossa, isso está dentro de mim, eu tenho que falar. Se tiver alguém perto de você que, vendo você falar, vai falar assim, nossa, fulano é fofoqueiro, você consegue não falar? Então você está preocupado com a sua reputação, percebe? Então não é o pecado, né? Não é assim, a reputação é mais forte, é um pecado mais forte que o seu próprio pecado. Então às vezes as pessoas colocam, não vou dizer condições, né, na sua reputação, mas a nossa reputação é importante, a gente quer ser bem visto, quer que as pessoas olhem para nós só com coisas positivas. A gente não quer nunca mostrar a nossa cara feia, né? É muito difícil você... eu tenho um encontro com os pastores lá, né, que são plantadores, eu acho engraçado isso, porque assim, quando a gente se reúne assim, a gente quer falar as coisas boas. Todo mundo quer falar coisas boas, assim, nossa, a igreja está fazendo isso. É muito difícil alguém falar assim, nossa, a igreja só tem, né, tem uns lobos disfarçados de ovelha, nossa, tem um pessoal que não estou com um problema financeiro, não, todo mundo quer falar assim, as coisas boas. Isso é em todas as áreas da vida, em todas as coisas que a gente faz, a gente quer mostrar os nossos lados positivos. E às vezes eu fico olhando para Jonas aqui, aparenta mostrar assim também, sabe? Aquele cara já estava birrento, já não queria ir, já estava desobedecendo. Agora eu que fiquei lá anunciando destruição, já que Deus me obrigou a ir para lá até com peixe, primeiro submarino que a gente vê na história, e agora não vai acontecer mais. Olha que coisa, né? Que vergonha que eu vou passar. Irmãos, a reputação nossa é importante, sim. Sua reputação como cristão, como servo de Deus, né? Assim, a gente sabe que nos dias de hoje já não tem mais tanto, né? O cristão já não é mais visto como era antes, né? Isso é discurso antigo de sermões que a gente fica ouvindo aí, né? Assim, antigamente o crente tinha palavra, hoje em dia você vai vender para o crente? Vende não, você não paga de jeito nenhum. Então, às vezes a gente tem que realmente entender, não somente porque nós somos cristãos, mas porque a gente são cidadãos de bem, pessoas respeitáveis que respeitam o outro. Comprou, paga, né? Não consegue pagar, não compra. Acho que é basicamente isso, né? A gente tem que ser fiel, né? Ou seja, entender as outras pessoas, né? Então aqui no versículo 8, Deus que já tinha falado com a tempestade, com a água, com o peixe, agora e com a planta, agora ele está aqui falando com o sol, né? Ele domina o sol, o vento. Esse é o Deus que a gente serve, sabe? Esse Deus tem todo o poder, tem toda a honra, tem toda a glória. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono, conduz todo o universo, conhecido e o não conhecido por nós. Nós estamos aqui num planeta com atmosfera, com ar, né? As plantas estão gerando seus frutos, as águas não estão gerando aí os tsunamis e destruindo cidades inteiras.
Porque Deus controla todas as coisas com a força do seu poder e sem esforço algum. Amém? Nós cremos em um Deus. Qual Deus? O Deus das Escrituras. O que é o Deus das Escrituras? O Deus criador de todas as coisas. O Deus que tem poder sobre o sol, sobre a chuva, sobre o ar, sobre todas as coisas. Nós temos que lembrar disso em todo momento. Tem um irmão lá no grupo que a gente participa e fala assim: eu oro todo domingo para não chover porque o nosso culto é aberto, é em praça. E eu falo assim: eu creio. Nós podemos orar ao Deus Criador dos céus e de todas as coisas, porque Ele pode. Amém, Deus pode. Ele é Deus, amém, irmãos? Versículo 9. Então Deus perguntou a Jonas novamente, né? Lembra lá no versículo 4 que ele perguntou isso? É razoável essa tua ira por causa da planta? Agora ele respondeu: é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. E o Senhor disse: tens compaixão da planta, que não cultiva e nem fez crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu. E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado, ou seja, muitos animais? Eu acho assim interessante o versículo 9, porque novamente Deus vai lá perguntar assim, ele ficou felizão porque cresceu a planta, mas agora ele está realmente irado de novo porque a planta morreu. Sabe o que isso nos mostra? Assim, alguém amargurado, sabe? É muito difícil você conversar com alguém amargurado, assim, que tudo vai ser mal, não consegue ver coisas boas, apesar dele ter visto a planta e achado boa, mas foi algo assim bem menor do que Deus havia feito, né? Às vezes faz tempestade em copo d'água, realmente, pessoa quando está de mau humor com tudo, né? Qualquer coisa que você vai mostrar é ruim. E Jonas aqui, novamente, ele está indo contra aquilo que Deus quer, né? Deus está mostrando para ele: olha o meu cuidado para contigo, você não merecendo, você está aí, tem um sol, eu fiz a planta crescer, cuidei de você, estou te mostrando algo, você não deve fazer nada. E Jonas novamente aqui está querendo assim: não, eu quero morrer porque essas pessoas não merecem ser salvas. Isso é muito perigoso, irmãos, para nós nos dias de hoje também. Eu estou falando isso desde o início aqui. Nós não podemos tentar vestir essa capa deste juízo de achar que quem pode ou não ser salvo, quem pode ou não ouvir o Evangelho. Todos devem ouvir o Evangelho. Ah, mas quem serão salvos? Nós cremos, os eleitos de Deus serão salvos. Mas por meio do quê? Por meio da pregação do Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue, né? Perguntou o profeta. Por isso, formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Eu mostrei a foto do pé hoje lá no grupo lá, mas não é um pé físico assim. É porque formoso no sentido, olha, ele está chegando, alguém está chegando com algo bom, alguém está chegando com uma mensagem que vai nos enriquecer, vai nos tirar desse estado de servidão. Imagina que tem pessoas na servidão do pecado, escravos de vícios, escravos de sentimentos ruins, escravos de condições que o profeta está vivendo. E Deus está nos mostrando, eu acho Deus maravilhoso, por não nos esconder as mazelas dos servos dele. Sabe, a gente olhar para Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, mas que era adúltero, que era um péssimo pai, e que em alguns momentos fez práticas que a gente o expulsaria da igreja.
Assim, lá vem aquele irmão lá. E Deus não tirou de nós essas histórias. Deus nos permitiu ver, olha, isso é para que vocês nunca idolatrem o homem. O próprio Moisés, né? Que ficou de fora. Se tivesse, o corpo de Moisés tivesse ficado ali em Israel, eu tenho certeza que até crente ia lá ver o corpo. Até hoje. Graças a Deus que não existe, né? Que sumiu. Porque a gente fala, nossa, tem que lá ver o Moisés Mas assim, crente idólatra é muito fácil, né? Então nunca abrace essa narrativa de poder achar que um ou outro não merece ouvir o Evangelho. O Evangelho, ou seja, alguém disse, eu não sei se foi um Washer da vida, se foi um dos pais, mas é um mendigo contando a outro mendigo que achou comida, né? Uma mesa farta. Então sai lá fora, assim, vão ali que ali tem bastante comida e para todo mundo. Então pode chamar todos os mendigos. Nós precisamos ter esse coração. Amém, irmãos? O que acontece então com Jonas após a resposta de Deus? Olha, você tem compaixão da planta. Você não fez nada para que ela crescesse. É a mesma coisa nas nossas vidas. Nós, por exemplo, a gente pode até ter essa reflexão errada de achar assim, não, eu só consigo fazer as coisas porque eu comi bastante. Tá? Não, se Deus não quisesse, você não estaria vivo hoje. Você está vivo é porque Deus quis. Então, se você está vivo, dê glória a Deus por isso. Deus que está conduzindo a sua vida. Se você está vivo, tem aí o milagre de Deus. O ar está aí, né? Se Deus quiser, pessoal, parou o ar, acabou. Matou 7 bilhões em questões de segundos, né? Nós temos a água, né? A água na igreja é sempre maravilhosa, né? Eu fico vendo os meninos lá, eu falo com o Davi, com o Isaac Gabriel, assim, graças a Deus que eu tenho que levar vocês para a igreja sempre, que é um lugar que vocês bebem água, né? Porque lá em casa é suco, leite, água, é só quando a gente obriga. Mas olha que maravilha beber uma água. Quem aqui consegue produzir a água, né? Deus fez todas as coisas. Agora, quanto à salvação, o que você pode cooperar com a sua salvação? Você coopera com o seu pecado, porque você não consegue fazer nada para que Deus te salve. Ele te salvou. Agora, lembremos sempre disso. Ele nos salvou e Ele nos amou quando nós ainda estávamos presos na lama do pecado. Olha que coisa. Ele te amou com amor eterno. Foi um dos primeiros textos que eu li aqui, né? Jeremias 31. Com amor eterno eu te amei. Não tem como você fazer com que Deus te ame mais, assim como não tem como você fazer com que Deus te ame menos. Vocês entendem isso? Por quê? Porque o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, ele é confirmado pela obra de Cristo. Então Deus olha para nós e ao ver Cristo em nosso coração, Ele nos ama de todo o seu coração por causa de Cristo. E Deus não consegue, nós não conseguimos fazer Deus ficar assim, eu estou um pouco carente de amor. Não, Deus ama completamente. E Ele te ama completamente por causa de Jesus. Amém? A planta morreu, foi o que Deus falou para ele. E aí ele conclui lá no versículo 11. Aconteceu isso tudo com a planta e você ficou assim. E eu não teria compaixão de uma cidade com mais de 120 mil pessoas, fora os seus animais, e pessoas que não sabem nem discernir entre o que tem na mão direita e a mão esquerda. Não teria eu compaixão? Deus é um Deus compassivo. Amém? Ele é um Deus misericordioso. O livro nos mostra um Deus missionário salvando uma nação. Deus pode salvar uma nação hoje? Pode. Deus pode usar você para salvar uma nação? Pode. Mas Deus pode te usar para salvar uma pessoa. E essa pessoa ter o valor de um mundo inteiro. Porque assim a Bíblia diz. Então preocupe-se de repente com uma pessoa. A começar por você, claro. Se Deus te chamou,
Ele há de te capacitar no sentido de que a Bíblia diz que não depende de quem faz, nem de quem corre, mas de Deus de agir de misericórdia. É Deus que opera em nós tanto querer quanto realizar. Ele está nos capacitando a sermos cada vez mais parecidos com Cristo, para a glória do teu santo nome. Então, irmãos, reflita um pouco sobre isso nessa noite, olhando para tudo que nós vimos aqui no livro de Jonas, nesses 4 domingos, vendo o que Jonas fez ao desobedecer, mas o que Deus fez mesmo com a desobediência do profeta. Deus queria salvar aquela nação, aquela cidade, e ele salvou. Deus queria tratar com o profeta, e ele tratou. A pergunta do versículo 11 não tem resposta. Já analisaram isso aí? Olha só: não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir sobre o que tem na mão direita e a mão esquerda, além dos seus muitos gados? É uma pergunta, e Jonas não responde, porque fica evidente que o texto é escrito bem depois, né? Já falei isso algumas vezes aqui, né? Ele não estava dentro do peixe escrevendo. Ele relatou aquilo que aconteceu, escrevendo para os judeus, mostrando: judeus, preste atenção, ao Senhor pertence a salvação. Jonas 2,9. Então, Deus salva quem quer, do jeito que quer, da forma que quer. Não é somente nós, é todos os povos. Ele é um Deus de todos os povos. Então Deus, quando faz isso, quando Deus salva, quando Jonas escreve, o final, ele poderia ter respondido, mas ele não responde. A mesma pergunta que é feita para Jonas, fica para nós aqui também. Amém? Então reflita sobre ela. Não teria Deus compaixão das pessoas que convivem com você? Não teria Deus compaixão dos seus familiares que estão longe de Cristo? Não teria Deus compaixão daquela pessoa que pisa no seu calo? Não teria Deus compaixão daquelas pessoas que às vezes te chateia? Ele é um Deus compassivo. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Em nome de Jesus.